verdadeira obediência e arrependimento diante de Deus, independente das aparências externas ou das declarações vazias de piedade. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e a nos arrependermos sinceramente diante de Deus, reconhecendo que a verdadeira fé se manifesta em ações de obediência e amor ao próximo. Após explicar a lição da história, Jesus começou a contar uma outra parábola, conhecida como a parábola dos lavradores maus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. Nesta passagem, Jesus diz o seguinte: escutem outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Ele a cercou, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e viajou para longe. Com essa introdução, Jesus estabeleceu o cenário da parábola. Os ouvintes imaginavam um proprietário que, ao preparar sua vinha, investiu recursos significativos para garantir uma boa colheita. Ele então confiou a vinha aos cuidados dos lavradores, esperando que eles cuidassem dela com zelo e fidelidade. Quando chegou a época da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para receber a sua parte dos frutos. Os lavradores, porém, agarraram os servos dele, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Essa reviravolta na história chocou os ouvintes. Eles reconheciam a traição e violência dos lavradores, que se recusaram a compartilhar os frutos da vinha com o proprietário e, em vez disso, atacaram seus servos. Jesus então continuou. Então ele enviou outros servos, em número maior do que os primeiros, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, pensando: eles respeitarão meu filho. A inclusão do filho do proprietário na narrativa acrescentou uma dimensão emocional e dramática à parábola. Os ouvintes sentiram a expectativa e esperança do proprietário de que seu filho seria respeitado e honrado pelos lavradores. No entanto, a resposta dos lavradores foi trágica e fatal. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Então agarraram-no, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Com essa conclusão devastadora, Jesus deixou claro o destino do filho do proprietário. Os ouvintes reconheceram a maldade e crueldade dos lavradores que, movidos pela ganância e ambição, cometeram um ato terrível de assassinato para tomar posse da vinha. Por fim, Jesus lançou uma pergunta para reflexão. Portanto, quando o dono da vinha voltar, o que fará com aqueles lavradores? A resposta foi óbvia para os ouvintes. Ele trará aqueles perversos à justiça e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe darão a sua parte dos frutos no devido tempo. Assim, Jesus concluiu a parábola, destacando a justiça divina que seria executada contra os lavradores maus e a transferência da vinha para outros que seriam mais fiéis em sua responsabilidade. A parábola dos lavradores maus é uma poderosa ilustração da rejeição de Jesus pelos líderes religiosos de sua época e das consequências trágicas da desobediência e incredulidade. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à autoridade e liderança de Cristo em nossas vidas e nos lembra da importância de vivermos com fidelidade e gratidão diante de Deus. Outra parábola bastante significativa é a conhecida como a parábola dos servos maus, registrada em Mateus 22, versículos 1 a 14. Nela, Jesus explica: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Com essa introdução, Jesus estabeleceu o cenário da parábola. Os ouvintes imaginavam um rei que, em celebração ao casamento de seu filho, estava organizando um grande banquete, uma festa esplêndida e luxuosa para honrar a ocasião especial. Continuando a parábola, Jesus prosseguiu: ele enviou seus servos para chamar os convidados para o banquete, mas eles não quiseram vir.
Essa reviravolta na história surpreendeu os ouvintes. Eles reconheciam a grande honra e privilégio de serem convidados para o banquete do rei, mas ficaram chocados ao ouvir que os convidados rejeitaram o convite, recusando-se a participar da festa. Jesus então explicou. Enviou outros servos, ordenando-lhes: digam aos convidados que estou preparado. O meu banquete está pronto. Já matei os bois e os animais cevados. Tudo está pronto. Venham para o banquete. Neste ponto da parábola, os ouvintes puderam visualizar a urgência do convite do rei. Ele estava determinado a celebrar o casamento de seu filho e estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir que o banquete fosse desfrutado por muitos. No entanto, a resposta dos convidados foi decepcionante e revoltante. Mas eles não ligaram e foram embora, um para o seu campo, outro para a sua loja. A falta de consideração e respeito dos convidados pelo convite do rei era evidente. Eles demonstraram indiferença e desdém pelo banquete preparado com tanto cuidado e generosidade. Diante dessa rejeição, o rei tomou uma decisão surpreendente. Então ele disse aos seus servos: os convidados que escolhi não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que encontrarem. E esses servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Com essa reviravolta na história, Jesus destacou a generosidade do rei, que abriu as portas de seu banquete para todos, independentemente de sua condição ou mérito. Ele mostrou que o reino de Deus é para todos aqueles que respondem ao convite com fé e gratidão. No entanto, a parábola ainda tem uma conclusão surpreendente. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não estava usando veste nupcial. Amigo, perguntou-lhe, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: amarrem-no de pés e mãos e lancem-no para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parte final da parábola destaca a importância da resposta adequada ao convite do rei. Embora o convite tenha sido estendido a todos, cada pessoa é responsável por aceitá-lo com humildade e gratidão. Aquele que rejeita o convite do rei ou o aceita de maneira irreverente e desrespeitosa enfrentará consequências severas. Assim, a parábola dos servos maus é uma poderosa ilustração da responsabilidade e privilégio daqueles que são chamados para participar do reino de Deus, bem como das consequências da rejeição ou aceitação negligente desse convite. Ela nos desafia a responder com fé, humildade e gratidão ao convite generoso do Rei dos Céus para celebrar e desfrutar das bênçãos do seu reino. Apesar da Bíblia não especificar quantas e quais parábolas foram contadas por Jesus naquele dia, cada uma delas continha mensagens profundas sobre arrependimento, fé, justiça e o reino de Deus. Elas eram destinadas a desafiar os ouvintes a examinar seus próprios corações e ações, bem como a confrontar as autoridades religiosas com suas próprias falhas e erros. Além das parábolas, Jesus também confrontou abertamente os líderes religiosos, expondo sua hipocrisia e falta de compreensão espiritual. Ele denunciou sua busca por honra e prestígio, sua exploração do povo e sua recusa em reconhecer a verdadeira autoridade divina. Os ensinamentos e confrontos de Jesus na Terça-feira Santa refletiram seu compromisso com a verdade e a justiça, bem como sua determinação em cumprir a vontade do Pai Celestial. Mesmo diante da crescente oposição e hostilidade das autoridades religiosas, Jesus permaneceu firme em sua missão de proclamar o reino de Deus e oferecer salvação a todos os que o aceitavam. A Quarta-feira Santa é um dia envolto em mistério e silêncio nos relatos dos evangelhos. Enquanto os eventos que antecederam a crucificação de Jesus continuam a se desenrolar, este dia muitas vezes é marcado por uma pausa na narrativa,
um momento de reflexão e preparação para os eventos cruciais que se aproximam. Não há relatos específicos